E se a chave para uma transformação corporal que muita gente paga caro estivesse aí, na geladeira de casa? Vamos descobrir o que acontece quando se come 5 ovos inteiros todos os dias durante um mês. O resultado, olha, vai te surpreender. Para a maioria das pessoas, e até para muito médico por aí, ouvir 5 ovos por dia soa exatamente assim. Uma bomba relógio para o coração. Por décadas, essa foi a verdade absoluta, né? Mas a ciência mais recente veio para virar esse jogo completamente. Então se prepara, porque a realidade é o exato oposto. Um estudo assim gigantesco, com mais de 500 mil de pessoas, não só provou que isso era um mito, ele inverteu a lógica. Quem comia ovos todo dia tinha, na verdade, um risco menor de infarto. Pois é, a história que contaram pra gente estava bem errada. Mas calma aí. Antes de sair correndo para a cozinha, tem uma regra de ouro, uma condição que muda tudo. O tipo de ovo faz toda a diferença. E olha, não é questão de preferência não, é pura química. E não dá para cair na lábia dos rótulos. Livre de gaiola, muitas vezes significa só um galpão lotado de galinhas. O segredo tá aqui, ó. Ovos de galinhas criadas a pasto. São aquelas que ciscam na grama, que comem insetos, que tomam sol. Essa vida natural muda a química do ovo por dentro, de verdade. E a prova tá na cara. É só olhar para a cor da gema. A de um ovo de granja comum é aquele amarelo pálido, sabe? Já do ovo caipira de verdade é um laranja vibrante, forte. E essa cor não é enfeite, não. É a assinatura de que ali tem uma bomba de nutrientes. Muito mais vitamina D, vitamina E e ômega 3. Ok, então, protocolo iniciado. Primeira semana. A primeira grande mudança é até meio chocante. Aquela fome que não passa, sabe? Aquela vontade de comer um doce no meio da tarde. Elas somem, simplesmente desaparecem. E não tem a ver com força de vontade, mas sim com ajustar a biologia do corpo. Pensa num café da manhã clássico, com pão, com cereal. É uma verdadeira montanha-russa de energia. Primeiro vem aquele pico de açúcar no sangue. Daí, o pâncreas entra em pânico, libera uma onda de insulina. O que acontece depois? A energia despenca. E logo em seguida, a fome volta com tudo, pedindo mais açúcar. É um ciclo que não tem fim. Agora, troca tudo isso por 5 ovos. Aquela combinação de proteína e gordura da melhor qualidade quebra esse ciclo na hora. O açúcar no sangue estabiliza, a insulina fica tranquila. O resultado? Energia constante o dia inteiro. É a diferença entre abastecer com gasolina comum e colocar combustível de foguete. Beleza, chegamos na segunda semana. Agora, a transformação acontece aqui, ó, no cérebro. Sabe aquela sensação de névoa mental? Aquela dificuldade de se concentrar? Ela começa a sumir e no lugar aparece uma clareza impressionante. O superpoder por trás disso tem nome. É a colina. Ovos são tipo a fonte natural mais rica desse nutriente. E a colina é a matéria-prima para o neurotransmissor da memória, do foco. A grande maioria das pessoas tem deficiência disso e nem faz ideia. 5 ovos por dia entregam a dose exata para ligar o turbo do cérebro. E não é só a colina, não. O cérebro ganha um upgrade completo. O DH, que é um tipo de ômega 3 da gema, age como se fosse um eletricista, refazendo o isolamento dos neurônios. Isso deixa os sinais cerebrais mais rápidos, mais nítidos. É como se fosse uma atualização de hardware e software da mente. E ainda tem outros nutrientes, tipo a luteína, que protegem os olhos da luz azul das telas. Terceira semana. O foco agora é outro. Construção e reparo. Músculos. E é aqui que a gente entende por que a proteína do ovo dá de 10-0 na maioria dos shakes de proteína que tem por aí. Para sacar isso, a gente precisa de um conceito rapidinho: valor biológico. Pensa nisso como se fosse uma nota de eficiência, tá? Essa nota diz o quanto da proteína que a gente come é de fato usada para construir músculo. E olha, pode acreditar, as notas variam, e muito. E a diferença é brutal. Muitos suplementos de proteína, como o whey, têm um aproveitamento bem baixo, ali na casa dos 20%. E o ovo inteiro, o corpo consegue usar 50% da proteína dele. Metade. É simplesmente a fonte de proteína mais eficiente que a natureza já criou. E isso leva a gente para o maior erro de todos: comer só a clara do ovo. Gente, isso é uma tragédia nutricional. A gema tem as vitaminas e as gorduras essenciais para o corpo conseguir absorver a proteína da clara direito. Sem a gema, uma parte enorme da proteína se perde e ainda pode dar um pico de insulina que a gente não quer. A clara e a gema são time, nasceram para trabalhar juntas. Quarta e última semana. Agora a gente vai encarar o elefante na sala. O maior medo de todos: o colesterol.
Então se prepara para ver um dos maiores mitos da nutrição ser completamente destruído na sua frente. A pergunta que assombrou a gente por décadas foi essa: o colesterol da comida é mesmo o grande vilão do coração? Por muito, muito tempo, a resposta foi um sim bem grande. Mas a ciência de hoje, ela diz outra coisa. A melhor analogia para entender isso é a seguinte: culpar o colesterol pela doença cardíaca é como culpar a ambulância pelo acidente de trânsito. O colesterol está lá para reparar o dano, a inflamação na artéria. Ele é a equipe de resgate, gente, não o culpado. E aqui vem o detalhe que muda tudo. Não existe só um tipo de colesterol LDL, aquele chamado de ruim. Existe o LDL pequeno e denso, que é o perigoso de verdade, porque ele consegue entrar na parede das artérias. E existe o LDL grande e fofo, que é inofensivo. E adivinha? Comer ovos inteiros ajuda a transformar as partículas perigosas nessas partículas grandes e seguras, o que na verdade diminui o risco. É importantíssimo entender que colesterol não é veneno. O nosso corpo, principalmente o fígado, produz colesterol todo santo dia porque ele é vital. Ele é a matéria-prima para construir cada célula, para reparar tecidos e para fabricar hormônios essenciais como testosterona e estrogênio. Resumindo, sem colesterol não existe vida. Ok, tudo entendido. Mas espera aí que não acabou. Tem uma regra final que, se for ignorada, pode jogar todos esses benefícios no lixo. O jeito de cozinhar o ovo é tão importante quanto a origem dele. A regra de ouro é essa aqui: mantenha a gema mole. Seja novo cozido, frito, mexido, não importa. Quando a gema é cozida em fogo muito alto, até ficar dura, esfarelando, o calor oxida o colesterol e as gorduras boas. E aí, um superalimento vira uma coisa inflamatória. Então, no final desses 30 dias, o que a gente tem? Uma recalibração completa do sistema, fome e desejos sob controle, energia estável o dia inteiro, um cérebro mais rápido e focado, hormônios otimizados e menos inflamação. Isso não foi uma dieta, foi um retorno às configurações de fábrica da biologia. Agora que o poder do ovo foi revelado, só fica uma pergunta: qual é o seu time? Da gema mole escorrendo ou de um mexido bem cremoso? Comenta aqui embaixo. E se essa análise mudou o jeito de olhar para a comida, já segue para mais.